Olá! Vamos conversar sobre um assunto que gera muita dúvida: espiritismo, umbanda, psicologia. O que de fato separa essas áreas que olham para a alma? É muito comum ver uma confusão entre esses termos, principalmente quando o assunto é mediunidade. Então, hoje a gente vai colocar os pingos nos is, esclarecer essas fronteiras e, claro, sempre com muito respeito por todas as crenças. E já vamos começar com a pergunta de R$ 1 milhão. Espiritismo e Umbanda são a mesma coisa? Será que são, sei lá, duas faces da mesma moeda? A resposta, para ser bem direto ao ponto, é não. E as razões para isso são, olha, fundamentais. E é bem fácil entender de onde vem essa confusão toda, né? É só ligar a TV ou ler uma notícia. É muito comum ver as práticas de terreiro sendo chamadas, assim, de forma genérica, de espiritismo. Mas para a gente poder entender e principalmente respeitar cada uma, é crucial conhecer o que as diferencia na essência. Ok, vamos começar com a grande comparação. Vamos dar uma olhada nos pontos que até unem, mas, o que é mais importante aqui, nos pontos que separam e distinguem o espiritismo da Umbanda. Bom, tanto o espiritismo quanto a Umbanda são doutrinas espiritualistas. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas compartilham uma base muito importante: a crença em Deus, na imortalidade do espírito, na reencarnação e, claro, na comunicação entre os dois planos da vida. Mas é exatamente aí que as semelhanças param e as diferenças mais profundas começam a aparecer. A primeira grande e talvez a maior diferença está na origem. O Espiritismo é uma doutrina que foi codificada, organizada por Allan Kardec, lá na França no século XIX. Já a Umbanda é um fenômeno totalmente brasileiro, nascido do que a gente chama de sincretismo religioso. E o que danado é sincretismo religioso? Pensa numa fusão, numa mistura de diferentes práticas e crenças. No caso da Umbanda, ela é uma linda colcha de retalhos, que une elementos das religiões africanas, das crenças dos nossos povos indígenas, e ainda tem influências do catolicismo popular e do próprio mediunismo. É uma formação, assim, completamente diferente da origem do espiritismo. A segunda diferença fundamental está na doutrina em si. O espiritismo é todo codificado. Seus princípios estão lá, bem definidos nas obras de Kardec, formando um corpo de conhecimento. Já a Umbanda não tem essa codificação única. As suas entidades se organizam de outra forma, em linhas ou falanges, como as conhecidas linhas de Oxalá e Iemanjá. E agora vem a diferença que talvez seja mais óbvia para quem vê de fora: a prática ritual. O espiritismo, gente, não tem nenhum tipo de ritual. A prática é toda no plano do pensamento. Por outro lado, a Umbanda tem um ritual riquíssimo, complexo, que usa vestimentas próprias, cantos, atabaques e vários outros elementos que fazem parte das suas cerimônias. Colocando assim um do lado do outro, as distinções ficam muito nítidas, né? De um lado, uma origem francesa, uma doutrina codificada, zero rituais. Do outro, uma formação brasileira, sincrética, com rituais super complexos. Fica bem claro que são caminhos com estruturas, nossa, fundamentalmente diferentes. Então, o ponto central de toda essa conversa é este. É um erro gigantesco dizer que Umbanda é baixo espiritismo. Espiritismo é um só, aquele que foi codificado por Allan Kardec, e ponto. A Umbanda é uma religião distinta, com sua própria história, sua própria beleza e seu próprio valor. Usar os termos certos não é preciosismo, é uma questão de conhecimento e, acima de tudo, de respeito. Muito bem, agora vamos mudar um pouco o foco da comparação. Saindo desse campo estritamente religioso, vamos tentar entender como o espiritismo conversa com outras áreas que também investigam a mente e seus fenômenos. A grande chave para destravar a diferença entre espiritismo, psicologia e parapsicologia está numa palavrinha: agente. Ou seja, a gente precisa se perguntar: quem está produzindo o fenômeno? É a alma da pessoa que está aqui, encarnada? Ou é a ação de um espírito que já está no outro plano? Olhando essa tabela, a divisão fica muito clara. A psicologia vai focar nos fenômenos normais da nossa alma, do espírito encarnado. A parapsicologia vai um passo além, estudando os fenômenos que são considerados paranormais, como telepatia, mas o agente ainda é alma encarnada. Já o espiritismo, ele tem um objeto de estudo bem específico: os fenômenos mediúnicos, aqueles que são causados por um agente desencarnado. Para reforçar essa ideia, a gente pode separar em duas caixinhas. De um lado, os fenômenos anímicos, ou seja, da alma, que são produzidos pelo próprio indivíduo encarnado. Esses são o campo da psicologia e da parapsicologia.
Do outro lado, os fenômenos espíritas, ou mediúnicos, que são produzidos pela ação de um espírito desencarnado sobre um médium. E é aqui que a coisa fica bem interessante, porque existe uma conexão meio surpreendente. Aquilo que a parapsicologia estuda e chama de percepção extrasensorial, para o espiritismo tem outro nome: mediunidade. E mesmo que a parapsicologia diga, não, isso não é comunicação com mortos, ao provar que o fenômeno em si é real, ela acaba, mesmo sem querer, validando indiretamente a base do fenômeno mediúnico. E com isso, a gente vai chegando à nossa parte final, que basicamente amarra todos esses pontos com um objetivo maior, o conhecimento que nos leva ao respeito mútuo. Então, resumindo o que vimos de mais importante, Espiritismo e Umbanda são coisas distintas, com origem, doutrina e práticas bem diferentes. O Espiritismo também se diferencia da psicologia e da parapsicologia pelo agente que estuda, o espírito desencarnado. E o principal, entender tudo isso nos dá ferramentas para um diálogo com mais segurança e, o que é mais valioso, com muito mais respeito. Para fechar, nada melhor do que essa orientação do Espírito da Verdade, né? Que coloca a instrução, o estudo, como um segundo grande pilar da nossa jornada, vindo logo depois do amor. Porque conhecer nos liberta da ignorância e, no fim das contas, nos torna mais fraternos. E fica aqui uma reflexão final. Agora que essas linhas de demarcação estão um pouco mais claras, de que forma essa estrutura de conhecimento pode, de fato, alterar a nossa percepção e a nossa interpretação sobre os vários fenômenos espirituais que se apresentam por aí, no mundo?